Bom dia, estamos começando o nosso Despertar com Deus. Que alegria poder estar com você, louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua vida, você que tem nos prestigiado. Nós louvamos ao Senhor, porque o nosso Despertar com Deus tem crescido em audiência e nós agradecemos a cada telespectador. Hoje, terça-feira, é dia da nossa entrevista e eu estou aqui mais uma vez com meu amigo pastor João Emílio, da Primeira Igreja Batista de Irajá. Bom dia, pastor João. Bom dia, pastor Wander. Bom dia a todos os nossos telespectadores. E hoje, pastor Wander, nós temos uma pessoa muito querida para ser entrevistada aqui conosco. E eu sugiro a você que tem alguém do seu coração especial para você, que você não sabe ainda se está ligado no nosso programa. Você ligue para a pessoa e peça para ligar, porque hoje é um convidado muito especial. Quem é o convidado de hoje, pastor Wander? Pastor João, nós temos a grande honra de receber no nosso Despertar com Deus a pessoa do pastor Dr. Russell Shedd, um homem respeitado em todo o Brasil e fora do país, missionário que já está no Brasil há 50 anos, ele que é doutor em divindade, PhD, fez o seu curso nos Estados Unidos e também na Escócia. Ele tem, inclusive, uma Bíblia que carrega o seu nome, os seus comentários de cada texto. É um homem de Deus, um homem muito especial, que tem impactado várias igrejas com as suas conferências. E nós temos a honra de recebê-lo aqui no nosso Despertar com Deus. Bom dia, Dr. Russell Shedd. Bom dia. Que alegria estar nesse programa e fazer parte e tentar responder as perguntas que serão lançadas na minha direção. Mas muito bom dia, que todos estejam assim atentos àquilo que Deus quer falar ao seu coração. Dr. Russell Shedd, há um conflito, uma tensão entre o crescimento da igreja brasileira e a qualidade da vida cristã. Como é que o senhor vê esse crescimento, primeiramente nos dias de hoje, da igreja brasileira e o contexto da qualidade do cristianismo vivido por cada pessoa que professa o nome de Jesus, que se diz cristã? Essas perguntas se surgem por causa das pesquisas que se fazem. Por exemplo, a pergunta é: quantas dessas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, e que se tornam membros de igreja, estão realmente na igreja, estão se envolvendo com a igreja? Pergunto quantos estão lendo a Bíblia, quer dizer, diariamente, meditando algum texto na palavra. Quantos deles estão orando e colocando Deus realmente como o centro de suas vidas? Essas perguntas ainda não temos muita resposta, mas tem dúvidas. O senhor acredita que pode estar havendo um modismo no Brasil? Por exemplo, ser crente está na moda? Certamente, e também tem outras vantagens. Um tempo atrás, na revista Forbes, foi publicado um artigo por John Markham Jr., e ele disse que o que aconteceu na Inglaterra com John Wesley está acontecendo também no Brasil hoje. Isto é um crescimento muito grande em termos de números, e que é um avivamento que realmente está mudando o cenário, e que as pessoas se tornariam evangélicos por uma razão: para eles se tornarem recebidos pelas companhias, pelas organizações como pessoas responsáveis, pessoas que não mentem, pessoas que vivem uma vida ética. Agora, nem sempre tem sido o caso. Dr. Shedd, ouvindo o senhor há uns dias atrás, o senhor falou sobre a importância do discipulado. O que o senhor acha que, com relação à igreja brasileira, o discipulado tem tido a ênfase, o foco necessário? Com certeza não. Discipulado não significa sentar na igreja e ouvir uma mensagem, especialmente uma mensagem que não expõe a Bíblia. Discipulado está relacionado com a lealdade que a pessoa sente para a pessoa de Cristo. Se ele é um seguidor de Cristo, uma pessoa que quer seguir a Cristo, discipulado é ser seguidor e também imitador. Portanto, isso me parece que está muito em falta
em muitas igrejas. Nessa mesma palestra que eu ouvi o senhor dando, o senhor falou também a respeito da necessidade do arrependimento. E eu queria, assim, fazer uma pergunta. Senhor, nós temos milhares de pessoas que não frequentam igrejas, mas que, de certa maneira, acompanham o nosso programa, podem estar nos assistindo agora. Nós, no meio evangélico, falamos que a pessoa precisa se converter. O que é isso? O que é converter-se? Converter quer dizer uma pessoa que, sentindo que ele é pecador, sentindo convicção de pecado, o fato que ele tem ofendido a Deus, isso tem levado a pessoa a um quebrantamento e um arrependimento. Isso é uma pessoa que modifica a sua maneira de pensar sobre o pecado. Uma pessoa que, de repente, não somente muda pelo fato que o Espírito Santo habita nele, que ele quer realmente agradar a Deus, quer servi-lo, quer ser um filho de Deus de verdade, que mostra sinais de ser uma pessoa que ama o Pai, que é o Senhor Jesus. Dr. Shedd, o senhor estava falando sobre os benefícios de que muitas pessoas procuram a igreja ou o cristianismo por causa dos benefícios. Nós temos hoje no Brasil uma teologia sendo pregada que é uma teologia da vantagem. Você segue a Deus, você vai buscar a Deus, você vai ter benefícios, principalmente financeiros, econômicos e materiais. Como o senhor vê essa visão teológica? Isso tem afetado a qualidade de vida cristã no Brasil? Sem dúvida. E tem afetado pela seguinte razão, que a pessoa vai para a igreja não para glorificar a Deus, mas para receber essa vantagem, uma cura, um emprego, alguma vantagem financeira, qualquer que seja. Enquanto realmente a razão para chegar para Deus é o fato que a pessoa não aguenta mais viver com o seu pecado. Ele está sentindo uma culpa, que ele tem desobedecido à lei de Deus e que ele tem quebrado as regras de Deus e que ele precisa ser perdoado. E uma vez que ele sente esse perdão, essa alegria de ter comunhão com Deus, a coisa modifica. Agora sim que ele vai poder chegar para Deus e pedir ajuda numa área ou outra, mas não é a razão que ele busca a Deus. Ele busca a Deus para ser aliviado e perdoado e para ter essa grande esperança da vida eterna. Então, o motivo da conversão de uma pessoa não pode ser ter um emprego novo, ter uma cura de uma enfermidade ou qualquer coisa. Ela tem que ter uma experiência com Cristo a partir do arrependimento dos seus pecados. Absolutamente. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós encontramos pessoas que passaram por aquela experiência. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que ele foi um grande inimigo da igreja, inimigo dos cristãos, mas que de repente, com essa visão que ele teve de Jesus, ele se humilhou, e se converteu, se arrependeu, se tornou o grande apóstolo Paulo. E essa experiência chamada conversão, arrependimento, se vê no Novo Testamento naquelas pessoas quando se convertem. O crescimento da igreja brasileira não significa, então, que nós temos na mesma proporção pessoas realmente convertidas. Certamente, e uma das garantias que não é isso, é o fato de que, ainda que os números crescem significativamente, pelo menos 5% ao ano, que também temos muita gente que está abandonando a igreja, ou que não aparece na igreja. Talvez seja membro, mas membro inativo, apenas nominal, e não uma pessoa realmente comprometida com Cristo. Agora, Dr. Shedd, nós estamos falando sobre conversão, arrependimento, a igreja. É necessário, de fato, que uma pessoa esteja ligada a uma igreja? Eu acredito que sim, já que a igreja, segundo Paulo, em 1 Coríntios 3, diz que a igreja é corpo de Cristo e que nós, ao sermos batizados, somos incluídos nesse corpo, nos tornamos membros do corpo. Agora, membro do corpo que não é ativo, que não faz nada, é um prejuízo para o corpo. Não é uma ajuda para o corpo. Isso é tão claro, tão óbvio, né? E
o fato é que algumas pessoas realmente são muito relaxadas em relação à igreja. Se não comparecem, se não dão nenhuma contribuição para a igreja, se não buscam o ensinamento que a igreja está oferecendo, se eles não ensinam a sua família, tudo é sinal de que realmente talvez ele não seja de fato nova criatura em Cristo. Nós estamos numa entrevista com o Dr. Russell Shedd. Nós gostaríamos que você não saísse daí. Estamos tendo conceitos aqui maravilhosos sobre o que é ser verdadeiro discípulo de Jesus. Portanto, fique com a gente, nós voltamos num instante. Semana da Juventude, de 15 a 20 de julho, sempre às 20 horas. Dia 15, Pastor Paulo Mazzoni e Aline Barros. Dia 16, Pastor Adilson Santos e Davi Sasser. Dia 17, Pastor Marcos Madaleno e Gerson Borges. Dia 18, Pastor Vander Gomes e Kleber Lucas. Dia 19, pastores Marcos Verton, Miqueias Lima e Cristina Mel. Dia 20, pastores Celso Ribeiro e Marcos Salles, na Igreja do Recreio. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Estamos começando o nosso segundo bloco do programa Despertar com Deus, hoje numa entrevista muito especial com a presença do Dr. Russell Shedd, um homem de Deus que tem impactado esta nação. Nós estamos falando sobre essa tensão entre o crescimento da igreja e a qualidade da vida cristã. Dr. Shedd, me impressionou bastante que no último censo que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, fez no Brasil, aparecia um item dizendo o seguinte: evangélicos não praticantes. Nós já chegamos também nesse ponto de termos no país pessoas que se dizem evangélicas, coisa que não acontecia há 30 anos atrás, mas que não praticam a sua própria fé, não vão à igreja, não têm qualquer compromisso com Deus. Isso é de esperar quando os números crescem muito. Tem acontecido no mundo chamado primeiro, tem acontecido em outros lugares onde o número, por exemplo, passa 50%. E é o nominalismo mesmo, se dizer cristão, mas não se envolver e não ter nenhum compromisso com Deus realmente visível, que se mostra. Portanto, o que tem que ser trabalhado é com esse pessoal. Jesus chamou de ovelhas que se perderam, estão por aí, mas não estão junto ao rebanho. Portanto, pastores e, naturalmente, familiares têm que buscar esse pessoal. Dr. Shedd, existem países que já tiveram igrejas vivas, vibrantes, Verdade. E hoje passam por uma sequidão terrível. O senhor acha que nós corremos o risco de ter essa experiência no Brasil? Se sim, o que nós precisamos fazer hoje para que isso não aconteça? Para responder, claramente isso vai acontecer, já está acontecendo no Brasil. É um grupo de pessoas que acham vantajoso se dizerem cristãos evangélicos sem ser de fato comprometidos. O que fazer com essa turma? Como que a gente pode engajar e fazer com que eles se tornem de fato membros do corpo de Cristo, ativos? Só buscando, e uma das melhores maneiras, na minha opinião, é envolvê-los em pequenos grupos, criar amizades nas quais líderes, bons líderes, que oram muito por eles e trabalham junto com eles para usar a amizade para se tornarem realmente pessoal que ama o Senhor Jesus e que gosta de ouvir a palavra explicada e que se torne de fato membros.
Se já são cristãos ou não, não é realmente a questão. A questão é que eles podem se tornar, uma vez que eles são trazidos para dentro de um pequeno grupo ou discipulado pessoal, encontro um com um. Dr. Shedd, a Bíblia fala sobre santidade. Certo. Existe uma grande complicação sobre o conceito de santidade, porque nos foi ensinado historicamente no Brasil que ser santo é uma outra coisa, é quase que o conceito de impecabilidade. Certo. O que é, na verdade, viver santidade no conceito genuíno bíblico? Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz que a gente aperfeiçoa a santidade no temor de Deus. Temor de Deus é um conceito bíblico que trata de uma pessoa que tem uma grande valorização de Deus na sua vida. Ele está constantemente consciente que Deus está agindo na sua vida. Ele busca a vontade de Deus para a carreira, para relacionamentos com a esposa, família, criação de filhos. Ele medita na palavra, como diz o Salmo 1. Ele é uma pessoa que realmente teme a Deus. Não é que ele não erra, ele é como todos nós, carne e osso. E às vezes a carnalidade vai se manifestar. Mas ele logo se arrepende, ele busca perdão do Senhor. E essa vida cristã se torna realmente uma realidade. Ele é uma pessoa como o Conde von Zinzendorf, que foi o primeiro indivíduo que no seu grupo de cristãos lá na Alemanha, foi o primeiro grande avivamento que ocorreu na história da igreja que eu conheço, 1727. Ele sempre dizia, eu preciso ver o meu progresso na busca pelo Senhor, no melhorar da minha vida, pecar menos, ser cada vez mais humilde, cada vez mais à procura de agradar a Deus, meu Senhor e Pai. Amém. O senhor estava falando sobre o conceito de avivamento, o senhor citou pelo menos 2 vezes, agora e no bloco anterior. O senhor acredita que nós estamos passando um avivamento realmente no Brasil, como aconteceu em Gales, nos Estados Unidos, ou ainda não experimentamos um real avivamento, como por exemplo na Coreia, há algumas décadas atrás? De fato, algumas igrejas onde eu tenho passado mostram sinais de avivamento verdadeiro, mas em geral talvez não. As diferenças são realmente notáveis. Por exemplo, o avivamento de Gales, quando ocorreu, pegou toda a sociedade. As cidades, por exemplo, tinham policiais cantando na rua enquanto eles dirigiam o tráfico. Acabaram as Bíblias, não havia mais Bíblias porque todo mundo estava comprando. Os bares fecharam. Isso eu não vi no Brasil ainda. Gostaria de ver, mas bom. Ainda não vi. Em outras palavras, é uma infiltração da santidade para dentro da sociedade. O que nós temos no Brasil é esse rápido crescimento da igreja, muita gente se dizendo cristãos e até chegando na igreja e se tornando membros, se batizando, mas que talvez não estão assim tão empolgados com esta vida nova em Cristo. E, naturalmente, envolvidos são muita gente que está buscando a Deus por vantagens, como já falamos. Né? Dr. Shedd, a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que a pregação, o ensino, gera em nós algo novo, algo vivo. O senhor não acha que parte desta ausência de uma busca verdadeira por Deus é também a ausência de uma pregação que frise conceitos como santidade, que o senhor acabou de falar agora, busca da pessoa de Deus? O senhor concorda com isso? Com certeza. Uma das ênfases que para mim são cruciais é a ênfase sobre a exposição da palavra. Explicar o que a palavra exige. Quais são os mandamentos de Cristo? Como Jesus falou, se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor.
Isto é, esse contato com Deus depende demais de um conhecimento da palavra, de buscar da parte da vida pessoal, diário, uma vida em que a gente está realmente obedecendo o que Deus disse. Mudança de personalidade, deixar para trás aquelas maneiras de agir que são tão contrários ao que a palavra fala, né? Arrogância, vingança, ciúmes, inveja, todos aqueles pecados que dominam muita gente. Mas buscar, através de um conhecimento maior do Senhor, de viver em comunhão com Ele, buscar realmente uma humildade diante do Senhor e um enchimento do seu Espírito para viver essa vida que agrada a Deus. Pastor João, o Dr. Rousseau Shedd citou a questão do avivamento. Eu quero voltar a esse tema. O senhor falou algo interessante. Quais são as principais características, Dr. Shedd, para nós identificarmos que há um avivamento naquele lugar? E uma outra pergunta depois dessa seria a seguinte: é possível que venha um avivamento apenas em uma igreja ou em uma congregação local? Agora, pastor Wander, o Dr. Shedd vai precisar responder essa pergunta após o nosso intervalo. Com certeza. Tá bom. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Estamos começando o nosso terceiro bloco, um programa maravilhoso. Não dá nem vontade, pastor João, da gente parar, não é? Mas eu havia perguntado ao Dr. Shedd sobre características, sinais do avivamento e também se é possível que o avivamento venha apenas em uma congregação, na sua visão. Muito bem. Um avivamento, segundo Richard Owen Roberts, que é a autoridade máxima do mundo, é uma obra extraordinária de Deus. Quando acontece, as marcas são bem claras, porque a planejamento, programação, tudo sai fora dos parâmetros normais, né? Oração que não para mais, aquele avivamento entre os moráveis durou só reunião de oração 100 anos sem parar. Grande movimento missionário. Agora, uma igreja local pode ter um avivamento e não afetar mais ninguém. Mas, como os avivamentos que pegam muito mais fama, ocupam áreas inteiras, por exemplo, a América do Norte, em 1859, como aconteceu no primeiro despertamento, 1735 a 40, e também recentemente em lugares como Mapubula, na África do Sul. Esses movimentos são claramente sinais em que o diabo é derrotado. Os demônios têm que sair, saem sem poder protestar mesmo. O poder de Deus num avivamento é bem notável. E por que os avivamentos acabam, Dr. Shedd, ou terminam? Eles acabam porque Deus decide não mais abençoar dessa maneira. Ele continua sua operação chamada normal, ordinária, mas não é nesse sentido extraordinário, que às vezes se marca pela resposta à oração, de muita gente orando. Esse avivamento de 1859 foi um avivamento de oração. O Tocqueville, um francês passando pelas colônias americanas, pelos estados naquela época, no século XIX, disse que parece que toda a América era uma reunião de oração. Não é mais. Acabou mesmo. Dr. Shedd, o senhor falou que quando vem um avivamento, isso é notório, né? Nós sabemos que ele atinge a sociedade também. Os avivamentos atingiram as famílias. Com certeza. Pessoas eram tocadas na família.
Imagina como uma família de Jonathan Edwards, que foi um dos líderes do avivamento, a família dele, até hoje, tem sido afetado 200 anos depois. Alguém tem feito essa pesquisa para acompanhar os descendentes dele e como eles eram pessoas importantes. Eu não sei se todos se tornaram crentes, verdadeiros em Cristo, mas em termos de gente importante, gente abençoada por Deus, foram. Que maravilha. Pastor João, eu vou pedir nesse momento que o Dr. Shed ore por nós, ore pela igreja brasileira, para que Deus possa derramar um avivamento, um grande compromisso daqueles que se dizem crentes com o Senhor. Vamos então orar. Eu não sei como você está aí, onde você está, mas o Dr. Shed vai interceder por sua vida, pela vida das nossas igrejas. Vamos orar então. Pai Celeste, estamos muito gratos a Ti pelo privilégio de poder falar com tantas pessoas e falar um pouco sobre Tua graça e Teu amor. Rogamos, Senhor, para este Brasil, esse Brasil que está experimentando essas marcas de avivamento. Rogamos, Senhor, que haja verdadeiro avivamento, com pessoas buscando o Senhor de todo o coração. Amém. E a santidade para agradar nosso Deus. E também que se envolvam com missões, evangelizando a família e os seus vizinhos. Amém. Rogamos, Senhor, para aqueles que estão com problemas, necessidades muito agudas e que nesta hora estão dependendo de Ti, Senhor. Rogamos que Tu toques essas vidas e levante eles com grande fé para esperar em Ti. Sim. E nós jogamos essas coisas em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. E amanhã nós estaremos aqui, como disse o pastor João, para mais um Despertar com Deus. Muito obrigado.